Boa noite para quem está chegando agora. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos iniciar aqui o último encontro desse projeto de extensão da Uninter, né, do meu processo de finalização do curso de Filosofia. Eu vou fazer uma breve apresentação e ele vai prosseguir e aí se apresentando para nós. Ailton tem licenciatura em Educação Física e Filosofia, bacharel em Educação Física, tem pós-graduação em Educação Física com ênfase nos esportes e atividades aquáticas e pós-graduação em Docência do Ensino Superior de Educação Física. Se não me engano, está em processo, não é isso? E aí eu conheci a Ailton, a gente conheceu a partir do SESC, né? SESC é, digamos assim, uma esfera social que nos permite, acima de tudo, ampliar nossos círculos profissionais e de amizade, né? E aí a gente tem tido uns contatos, poucos contatos lá, mas aí depois eu conheci enquanto profissional, tenho tido, vamos dizer assim, conhecido um pouco sobre o reflexo das suas atuações, suas intervenções, né? Parabéns e obrigado por aceitar esse convite. Seja bem-vindo aqui a mais uma etapa desses debates. Então, por favor, meu amigo, prossiga um pouco com sua apresentação para a gente iniciar o nosso debate propriamente dito. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos. Desde já eu agradeço o convite, né, de estar debatendo com você um pouco, filosofando um pouco sobre o nosso dia a dia, né? Como o Marcos falou aí, meu nome é Ailton Nogueira, conhecido mais por Ailton. Sou licenciado e graduado em Educação Física, me formei em Filosofia recentemente, né? Que era uma área que eu queria cursar desde a minha adolescência, que eu, no ensino médio, a filosofia foi muito presente na minha vida. Então, era uma vontade que eu tinha, e aí surgiu a oportunidade no ano de 2017, e aí eu resolvi cursar. Então, a filosofia, ela abrange uma excelente oportunidade de conhecer a sociedade no geral, né? E trabalhar o saber em suas diversas vertentes. Então, a filosofia, ela ampliou o meu conhecimento em diversas áreas. Eu costumo dizer, no estágio que eu fiz numa escola, na qual os alunos, eles questionavam muito por que estar estudando a filosofia, e principalmente numa época em que teve a questão da filosofia não obrigatória, né, que o presidente ele colocou, a disciplina, e aí os alunos acabaram que me questionando. Oi? Na época da ditadura. Oi? A proibição. Isso. E os alunos acabaram questionando o fato de cursar a filosofia. E aí eu sempre colocava para eles que a filosofia ela incomoda. Ela incomoda no sentido dela questionar o modo de como as pessoas vivem. Ela debate a política, ela debate a economia, e isso incomoda muitas vezes algumas pessoas. Porque a filosofia está em diversas partes da nossa vida, né? A filosofia ela é ousada. Então ela está em cada passo que a gente dá na nossa vida, cada escolha da nossa vida, a filosofia está presente. Por que a filosofia está presente? Porque sempre que a gente toma uma decisão na nossa vida, a gente faz inúmeros questionamentos. Então a filosofia ela se torna presente pelo fato da gente questionar o porquê disso, o porquê daquilo. Por que eu estou nesse comodismo? Por que isso que eu estou, não posso pensar mais para frente? A questionar, a perguntar o porquê das pessoas. Então, eu dizia sempre a meus alunos que a filosofia, ela incomoda pelo simples fato de você questionar o porquê de todas as coisas. E é isso, Marcos. Perfeitamente. Eu tenho tido uma das questões que me chamou a atenção, justamente, para pensar em você em um desses debates, é que a gente tem algumas carreiras em comum, né? A gente começou pela educação física, mas eu sempre tive esse desejo pela filosofia, justamente da mesma forma, por ela fazer, de uma forma marcante, fazer parte da minha vida, né? Os grandes momentos de decisão
tomando como exemplo geral, uma coisa é você saber que precisa, tá bom, eu tenho que decidir minha vida profissional, mas o mais cedo possível, considerando que na velocidade com a qual nos encontramos em relação ao acesso à informação, tudo potencializado pelos avanços tecnológicos, ou seja, a gente tem muito acesso à informação numa velocidade assustadora e, sem dúvida, a gente convive com a dificuldade para assimilar tamanhos, volume e velocidade, né, de informações. Então, como lidar com tudo isso? Como definir uma atividade profissional para toda a sua fase madura, né, a maior parte da sua vida, numa fase em que você ainda mal se conhece, né? Então, são muitas questões que merecem uma atenção especial. E a filosofia, ela é caracterizada especialmente por esse trânsito em que busca superar um certo rigor conceitual, né, as limitações do senso comum. A gente tem na história da filosofia, aproveitando para começar a enriquecer o nosso debate, a gente tem toda vamos dizer assim, mais uma espécie de filiação, porque na verdade ela não se desprendeu totalmente das narrativas mitológicas, né? Então, nessa transição em que começou-se a dar maior atenção a uma abordagem mais conceitual, mais racional, sobre as questões caras, que nos são caras, né? Sobre quem somos nós, sobre os fenômenos que nos cercam e tudo mais, que aterrorizavam, né? Inicialmente, nos aterrorizavam e tudo mais. Então, são questões que nos acompanham sempre. Eu tenho me identificado muito com os trabalhos de Luc Ferry, um filósofo francês, especialmente a partir do livro dele, Aprender a Viver, que se tornou um best-seller por acaso, né? Já eu conto um pouco mais dessa história, se tornou um livro assim, de uma aceitação extraordinária, porque ele apresenta a filosofia, por isso que eu tenho me identificado muito no trabalho dele, porque eu tenho defendido que tudo depende muito de como você apresenta o fenômeno. Você pode assustar ou aproximar, atrair a atenção das pessoas, né? Então, quando a gente fala em tratar de filosofia, existe certo receio por uma parte, existe, mas em função, sem dúvida, da forma como a filosofia ele foi apresentada, né? E como você bem falou que ela incomoda, poxa, e aí está em sintonia com esse conceito que acompanha a nossa formação inicial sobre a utilidade da filosofia. Na verdade, isso só é questionado quando você coloca em relação às outras áreas, como a matemática, a física, etc. Né? Eu vou estudar filosofia para quê? Isso vai me ajudar em qual concurso, em qual situação da minha vida, prática, etc. E, na verdade, não é essa a questão. A filosofia, por exemplo, permite reflexões sobre essas decisões, acima de tudo, né? Então, sem dúvida, ela faz parte do nosso dia a dia. E, por isso, a ideia que esses debates se multipliquem, acima de tudo, por uma intenção de sensibilização, que para você, diante das grandes decisões da sua vida, é preciso que exista uma reflexão mais criteriosa, né? Para você até mesmo aprender a lidar, a responder melhor às inúmeras questões que virão. Você vai de decisões mais simples a decisões mais elaboradas, e aí todo esse processo vai se tornando mais acessível e mais prático no seu dia a dia, acima de tudo. E aí, meu amigo, para a gente iniciar aí a nossa questão, como foi, aliás, importante a filosofia, vamos dizer assim, se você puder exemplificar, quais foram algumas decisões marcantes, seja na vida pessoal ou profissional, em que a filosofia, o ato de filosofar, lhe ajudou, contribuiu para essas decisões? Bom, pergunta aí novamente, Marcos falou. Vamos lá, você falou que desde a adolescência que a filosofia fez parte da sua vida, né? Sim, sim. Você primeiro iniciou a formação superior em educação física, confere? Isso. Mas isso, confere. Alimentou esse desejo pela filosofia e finalmente conseguiu realizar essa primeira etapa, vamos dizer assim, né? Porque é sempre um novo patamar a ser conquistado, acima de tudo, né? E quanto
por essa sede de conhecimento. Quanto mais você alcança, mais você quer. Quanto mais você abre uma porta, um outro universo se abre. Então, eita, tem muito mais coisas para aprender. Isso é fascinante, sem dúvida, né? E aí, como foi essa coisa de, pô, Sim. como essas reflexões, como me ajudaram? Por que eu decidi educação física e depois filosofia, por exemplo? Vamos lá. No ensino médio, eu tive uma professora que era conhecida, o nome dela era Marta. E aí, quando ela entrava na sala de aula, a gente tinha aquele medo, ela tipo amedrontava um pouco, ela era uma professora que amedrontava bastante, mas quando ela começava a dar aula de filosofia, se tornava algo bem prazeroso. E eu lembro muito bem de um filósofo que ela sempre falava sobre ele, que é René Descartes, né? Que ele tem aquela teoria, se penso, logo existe. E eu guardei essa teoria de René Descartes para a vida, entendeu? Porque assim, se somos um ser pensante, nos tornamos diferentes de tudo e de todos, entendeu? Então a filosofia ela foi bem marcante no meu ensino médio por conta da professora, que era uma excelente professora. E aí eu vim para Petrolina, morar em Petrolina, eu sou do interior, sou Terra Nova, Pernambuco, vim morar em Petrolina em busca de prestar vestibular para medicina, pessoal, para medicina. E aí entrei no comércio, passei a trabalhar e tal. E aí esse sonho de fazer medicina ficou um pouco distante. Eu optei por cursar educação física, que era uma área que eu já estava me adaptando, que eu nunca fui de praticar atividade física, mas eu passei a gostar. Eu entrei no SESC, comecei a fazer musculação, e aí participei de uma corrida, eu lembro, a primeira corrida foi Outubro Rosa, e eu passei a ter gosto pela área, eu digo, não, por que não cursar educação física? Mas sempre com a imensa vontade de cursar filosofia. Tinha muita vontade, só que por aqui não tinha, então esse sonho para mim se tornava um pouco que distante, né? Aí eu cursei a educação física e aí surgiu a oportunidade em Juazeiro da Bahia, abri um polo em Juazeiro da Bahia da UFPI com a filosofia. E aí, como eu já era apaixonado pela filosofia e eu já vinha com essa carga excelente de uma professora que foi excelente para mim no meu ensino médio, então eu digo, por que não cursar? Só que assim, você escuta críticas das pessoas, né? Que eu escutei, né? Cursar filosofia para quê? Porque eu gosto. É uma área que, para mim, é apaixonante e é uma área que, para mim, vai abrir um leque vai abrir minha mente em várias vertentes. E aí, beleza, prestei o vestibular, passei, e aí fui cursar. E aí eu lembro muito bem, na minha primeira aula de filosofia, o professor abordou, falou lá sobre uma filósofa, que é a Marilena Chauí, que é uma filósofa excepcional, que foi uma filósofa que, assim, ele dizia desse jeito, ele falava, o livro de Marilena Chauí, que é aquele O Convite à Filosofia, é um livro que ele deve ser colocado embaixo do seu travesseiro. Acordou, abriu um livro, você já leu um capítulo do livro. E realmente é um livro excelente, é uma filósofa extremamente excepcional, porque ela abre inúmeras vertentes, a gente passa a entender a vida com outros olhos, passa a ver as coisas com outros olhos e a tratar as inúmeras dificuldades que aparecem na nossa vida de uma forma extremamente diferente. Entendeu? A gente passa a fazer... Eu costumo dizer que quando a gente faz a filosofia me ensinou isso. Eu não entendia muito bem essa questão. Toda atitude que a gente toma, ela tem uma reação. Seja para o bem ou para o mal. Então, se a gente faz uma atitude boa, ela vem com uma reação boa. Se a gente faz uma atitude ruim, ela vem com alguma reação. Entendeu? Então, você faz alguma coisa esperando que aquilo possa acontecer, entendeu? Então, a filosofia, ela abriu um leque de conhecimento na minha vida absurdo, em termos de inúmeras coisas, em termos de ver a vida com outros olhos, de outra maneira, a tratar as coisas de uma forma bem mais leve, com mais leveza. E a Marilena Chauí, ela é marcante
na minha graduação por conta disso. O livro dela é excepcional. Se vocês puderem pegar o livro dela, é bem grosso o livro. Um preguiçoso ele não lê, não, porque ele diz, meu Deus, esse livro aqui é muita coisa. Mas você lê um capítulo, você vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, e aos poucos você vai concluir um livro e vai adquirir um conhecimento absurdo. Absurdo, fora do normal. Marilena Chaui é uma das, assim, maiores referências de trabalhos voltados para ensino médio, por exemplo. É uma das especialistas em Spinoza, por exemplo. Né? Eu tenho alguns livros dela, tem até a Introdução à Filosofia 1 e 2. Então, ela tem uma sistematização, uma estrutura didática da história da filosofia, que é referência para inúmeros autores. Você vai ver Marilena Chaui citada em várias obras, acima de tudo. E aí, né, nessa associação... Diga. Não, só uma observação. E meu TCC, lembrando que meu TCC eu consegui fazer a junção da educação física com a filosofia. Eu peguei o filósofo Merleau-Ponty, que na época, quando eu disse, ó, quero esse... quando eu peguei esse filósofo, que eu falei para a minha orientadora, ela disse, você tá maluco? Você vai pegar esse filósofo para trabalhar seu TCC? Eu disse, é esse filósofo, porque ele aborda um pouco da maneira que eu quero colocar. É só esse filósofo que fala do corpo da maneira que eu quero colocar. Então, meu TCC, eu também consegui fazer essa junção, porque eu tinha o meu sonho de conclusão de graduação de filosofia era juntar as minhas duas áreas. Eu tinha essa vontade. E eu fui determinado com relação a dizer, eu quero tratar sobre o corpo. E aí, deu um trabalhinho, porque você vai pesquisando em inúmeros filósofos, e aí, quando eu cheguei em Merleau-Ponty, eu digo, é esse cara que vai me ajudar no meu TCC. Não, e parabéns, porque realmente você entrou numa briga pesada, altamente complexa, sem dúvida. A gente, quando a gente pesadíssimo, né, começa a estudar filosofia, e aí a gente vai se encantando com a própria história da filosofia, né, pensando em conhecer um pouco das grandes contribuições dos expoentes que marcaram as fases, aí a gente fica, poxa, Antiguidade grega clássica, Platão, Aristóteles, aí você vê quem estava certo, de repente você vai... De repente não, né? Ao longo do processo você passa pelo helenismo, e aí começa com os históricos e tudo mais, e aí você fica, eita, os anteriores já não estavam tão certos. E aí vai entrando romantismo, iluminismo e etc. É fascinante, fascinante. E aí é aquela história, né? Você vai estabelecendo algumas identificações, sem dúvida, com certeza. Eu, nessa relação com a educação física, quando eu comecei a estudar filosofia com maior atenção, maior afinco, uma das coisas que a gente desperta é justamente para os modelos aos quais a gente está reproduzindo muitas vezes sem perceber. E quando a gente vê práticas de colegas nossos, a gente olha assim, rapaz, essa prática aí me lembra, por exemplo, a busca da excelência, né? Da técnica, a busca pela potencializar suas expertises, baseado em Aristóteles, especialmente, né? Quando se pensa na busca da excelência em você. Porque aí, se a gente for pensar na antiguidade grega clássica, o objetivo, na verdade, era que você desenvolvesse o seu melhor em função de você fazer valer, ser parte do todo, da grande máquina, né? De você, como parte do cosmos, né? Dessa ideia de organização e tudo mais. Você tinha que buscar desenvolver suas potencialidades. Então, suas aptidões deveriam ser favorecidas por toda a estrutura social, não é isso? E aí, quando você vê hoje muitos tratos com a educação física, a busca por uma excelência, como se estivesse lidando com atletas, com o treinamento de alta performance, e aí entra em choque com os princípios que realmente orientam a educação física escolar. Por mais que a educação física escolar tenha adentrado a escola a partir do militarismo e tudo mais, mas desde a proposta da cultura corporal, né, que esses princípios foram colocados à mesa.
opa, não, treinamento, auto performance é uma coisa, esses modelos não se ajustam para a prática em si, da educação física escolar, etc. No entanto, alguns colegas expressam essa dificuldade. Então a gente para assim, opa, se houvesse uma reflexão, um trato mais, vamos dizer assim, uma abordagem mais ampla, a partir da filosofia, porque nós temos a filosofia da educação, né? Deveria ser nesse sentido, de que as pessoas enxergassem os modelos que estão reproduzindo, desde a atividade grega clássica, por exemplo, né? E que não cabem naquela esfera social que está atuando, com aquela realidade, aquele público que está atuando. Não é isso? Por exemplo, esse é um das grandes contribuições da filosofia que se relacionam intimamente com a nossa área. Não é isso? Isso. Isso que tem até Merleau-Ponty, ele costuma dizer que é possível ler o corpo a partir da vida, né? Questão das adaptações, você vai, conforme o tempo vai se passando, você tem que ir se adaptando com o seu corpo, o modelo de corpo que você tem, independente de você estar, como é que eu posso dizer, na prática da atividade física, porque muita gente costuma achar que o corpo ele vai permanecer daquela forma para o resto da vida e acaba se frustrando, né? E a atividade física ela ajuda a você manter um corpo perfeito, que as pessoas hoje em dia buscam a estética e não a saúde, né? E, de fato, a educação física ela ajuda de uma maneira que ajuda, colabore na sua saúde. Você tenha um corpo perfeito, mas aceitando as etapas da sua vida. Entendeu? Perfeitamente. E, Ailton, foi até bom você tocar exatamente nessa, vamos colocar assim, nessa ferida, porque a gente está numa etapa em que a relação social e a relação comercial, elas estão sempre, infelizmente, se confrontando, né, gerando e deixando a população no meio desse tiroteio, muitas vezes sem a devida orientação. Porque, assim, é inegável que a procura por uma prática regular de exercícios físicos, ela predomina o valor estético. Claro, a mídia está aí bombardeando, né, os padrões impostos como exemplo, Gisele Bündchen e etc. E aí você deixa muitas vezes a saúde de lado. Né? Agora, sim, o nosso papel enquanto profissionais do exercício, enquanto educadores, acima de tudo, pensando na nossa intervenção social, tudo bem que o aluno procure que seja a primeira porta de entrada, que seja o valor estético. Mas aí cabe, e é importante, temos colegas que trabalham com essa atenção, que dedicam atenção especial nesse sentido, que depois a busca pela melhoria da qualidade de vida, entendendo a prática regular de exercícios físicos como uma terapia não medicamentosa, e que não é luxo. Se a máquina não for trabalhada, ela quebra. E vamos entender, vamos lembrar, nós estamos num período em que nós temos maior acesso ao alto valor calórico e baixo valor nutricional. Não estamos nos alimentando direito, estamos consumindo. Se alimentar de forma saudável é difícil, está ficando mais caro. Então, é importante que haja até vem a questão da interdisciplinaridade, da gente trabalhar com outros profissionais, né, especialmente a nutrição, pensando nessa questão de modular o metabolismo, de mudanças da composição corporal e etc. Mas que lembremos, a nossa função é sensibilizar, acima de tudo, que a prática de exercícios físicos ela deve estar associada a um estilo de vida saudável. Tem que estar interrelacionada com alimentação, com práticas sociais, nesse sentido. Senão ela não cumpre com a sua proposta. Né? E mais vamos dizer assim, uma dica importante, uma orientação importante. Quem pratica exercícios físicos regulares tem maiores chances de prosseguir numa dieta alimentar do que quem não pratica. Então é mais um ponto positivo que tem que ser evidenciado, sem dúvida. E aí a gente acaba pecando muitas vezes por isso, né?
Você tem, na sua formação e nessas especializações que você tem, que você está conquistando, ampliando sua forma de atuar profissionalmente, né, pensando nas suas contribuições enquanto professor, enquanto profissional, como é que você contribui de forma mais direta nesse processo de formação, nessas decisões dos futuros profissionais com relação ao valor comercial e o valor social? Como é que você, Ailton, pela experiência enquanto pessoa, enquanto profissional, né, nesse seu amadurecimento, pelas suas contribuições, eu tenho já, como eu disse, né, tenho tido alguns reflexos nisso, positivos. Como é que você costuma lidar com esse conflito desses valores social e comercial? Vê só, Marcos. Nós, seres humanos, a gente faz parte da nossa natureza humana saber o que nos aguarda futuramente, né? Então, a filosofia, ela ajuda, né, no quesito do pensarmos, né? De pensar mais para frente, pensar adiante, pensar no que possa acontecer, pensar nos prós, nos contras, no leque de tudo. Com relação ao que você fala das relações de trabalho, com relação à nossa vida social, é isso? Isso. Trazendo a nossa vida social para uma realidade, para a nossa realidade material. Eu vou me formar porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero aparecer na mídia, etc. E onde fica o seu papel social nesse processo, né? Como é que você lida com essas questões, por exemplo? Pronto, é isso. Vamos lá. A minha formação, ela se deu basicamente pelo simples fato de, como eu falei recentemente, eu resolvi cursar educação física porque passei a gostar da área. E é uma área que, como eu já queria fazer medicina, a educação física ela é voltada para a área da saúde. Ou seja, eu digo, vou estar numa área que realmente está me proporcionando inúmeros prazeres, porque correr para mim é um prazer absurdo. Nadar para mim é outro prazer absurdo. Então, são duas atividades físicas que eu me completo. Tá no rio nadando e tá na rua correndo. Relaxa. E aí, juntou o útil ao agradável. Digamos, eu vou estar cursando educação física e, de uma certa forma ou de outra, eu vou estar ajudando o próximo. Eu vou estar colaborando com a vida do próximo. Aí veio junto à filosofia. Que a filosofia me ajudou a quê? A abrir um leque de conhecimento, onde eu posso passar para meus alunos, tipo essa questão do corpo. Então, eu entendendo a filosofia, eu posso passar para meu aluno a questão de entender o corpo, a existência do corpo, para ele ser vista de uma forma diferente. Ele passar a entender o seu corpo de uma forma bem mais madura, entendeu? Que é como você abordou agora recentemente, que existe a busca pela estética e a busca pela saúde. Aí, o que é que acontece? A gente vai se deparar com inúmeras situações desagradáveis. Podemos nos deparar com várias situações desagradáveis, sim. Por que não? Né? A filosofia diz, por que não? Você vai sempre se deparar com situações ou outras desagradáveis que possam te tirar, de uma certa forma, da sua linha de raciocínio, do que você quer para a sua vida. Então, a educação física, ela, no mercado de trabalho, para mim, atualmente, como eu estou adentrando agora, eu me formei em educação física há alguns anos, mas, de fato, eu resolvi adentrar na área há pouco tempo. Então, eu resolvi, de fato, adentrar quando eu terminasse filosofia, porque eu queria me empenhar 100% a filosofia, então eu disse, não, vou adentrar na área da educação física quando eu concluir a filosofia. E aí concluí a filosofia, que é onde me ajudou bastante, minhas decisões, a filosofia me ajudou em inúmeras situações. E aí agora eu estou adentrando na área da educação física, e é esse fator que eu coloco. Como era um sonho estar na área da saúde, a educação física ela me proporciona isso também. Eu estou na área da saúde, eu vou ajudar o próximo
a ter saúde. Entendeu? Não sei se contempla o que você perguntou, mas é basicamente isso. Perfeitamente. E a gente teve, eu considero como privilégio, o contato, por exemplo, no SESC, né, que justamente tem a proposta de atender, oferecendo um amplo leque de possibilidades, de atividades, facilitar o acesso à população, à comunidade, né, de entorno e tudo mais. E lá a gente teve contato com outros profissionais, ou seja, outras fontes de informação para a gente trocar experiências, ampliar nossa forma de receber a população, de atuar e tudo mais. Enquanto experiência profissional, ali é uma esfera que contribui muito para até a formação do profissional. E aí, quando você tem tudo isso potencializado a partir dos recursos de uma formação em filosofia, né? Pensando na atitude filosófica, pensando em você, a todo momento, estar refletindo sobre sua prática, porque, assim, a nossa área, ela é fascinante, é uma área que sempre vai ter mercado. Sim. Ela é extraordinária, porque você mexer com a condição do sujeito de responder a determinado estresse, que aí lembra já o quê? Hanseyo, né? A síndrome de estresse de Hanseyo, das fases, né? Quando tem o agente agressor, como o organismo reage e tudo mais. Então, você lidar com essas questões, as questões morfofisiológicas, em termos de ajustes morfofisiológicos, a prática de exercício físico, você lidar com isso é desafiador, sem dúvida. Perfeito. Né? E você acompanhar, você perceber as respostas de cada cliente, de cada aluno, é fascinante. Ali, na verdade, a nossa atuação nessas esferas sociais, na verdade, servem como laboratórios. Né? Você colocar em prática aquele conhecimento que você vem adquirindo, e aí você tem o feedback, você vai reconfigurando, e aí vem a filosofia para você estar repensando tudo aquilo de uma forma conceitual, de uma forma sistemática e criteriosa. Né? Não é só o que está acontecendo, tem que ter um norte e tudo mais, para caracterizar uma intervenção realmente à luz da filosofia. E aí abrem-se outras portas. Né? E aí você, na sua prática, eu peço que você cite algum exemplo nessa sua intervenção enquanto profissional de educação física, alguma experiência com algum aluno que, opa, me fez, eu estou indo no caminho certo. Pode citar um exemplo? Eu ia até falar sobre... eu participei de um projeto de extensão com Paulo Amaduro, no HU, no Hospital Universitário. E a gente trabalhava com pacientes com síndrome metabólicas. Então, que são pacientes que têm inúmeras doenças, é hipertenso, é diabético. Então, o paciente ele já chega abalado psicologicamente, acha que não tem jeito nenhum mais para ele. E o fato de estar lá, da educação física, mesmo com um médico, um fisioterapeuta presente, o fato da educação física colaborar e ajudar esse paciente a resolver todos os seus problemas é algo gratificante, é algo absurdo. Porque, assim, tinha pacientes que chegavam lá com inúmeros problemas, principalmente esses pacientes que sofrem acidente, que são bastante debilitados. Que aí, tipo, flexão de braço, que conseguia fazer uma flexão de braço, que ele cantava vitórias absurdas, agachamento, esses tipos de exercício que o paciente saía feliz da vida, que via que para ele tinha um jeito sim. Então a educação física ela passou a se tornar algo prazeroso para mim e algo que eu quero levar para a minha vida, por conta única e exclusiva desse estágio. Esse estágio ele contribuiu muito para a minha formação profissional, porque eu me deparei com pacientes com... Acho que eu não vou me deparar assim no meu dia a dia, a não ser que eu trabalhe em hospital, mas com pacientes com diversos problemas e abalados psicologicamente, como eles chegavam lá. E, Marcos, era gratificante quando o paciente ele chegava totalmente debilitado, com inúmeros problemas, e com o tempo o paciente saía 100% bem, entendeu? Então aquilo era uma gratificação absurda, entendeu? E a filosofia ela entra nisso. Aí eu pensava, por que não filosofar aqui?
Porque o filósofo iria ajudar também esse paciente, juntamente, porque tem um psicólogo, né? Mas o filósofo também ia contribuir de uma certa forma na vida desse paciente. Então é isso. Essa relação com outras áreas, ela é determinante. Porque, assim, a gente sabe, o sujeito hipertenso, com sobrepeso, com diabetes, pode piorar? Pode harmonizar com, essas questões. Né? Então, a síndrome metabólica é outro exemplo de, vamos dizer assim, de uma condição altamente complexa que exige uma intervenção, assim, à luz da ciência, com propriedade, e que não é, infelizmente, não é para todo profissional, porque não dá conta, não dá. Assim como a medicina, por exemplo, que tem suas especializações, não é isso? A nossa área precisa realmente se dedicar mais nesse sentido. Respeitar, não dá para a gente dar conta. Né? Se você for se especializar só, por exemplo, a tratar dos hipertensos, você vai ver que é um universo muito complexo, muito amplo. Então, precisa realmente de muita dedicação, de muitos estudos. Aí, além disso, você quer tratar das outras realidades, é complicado, né? Sem dúvida. Então, é importante que a gente entenda essas restrições, porque, sem dúvida, eu acredito que vamos ter intervenções muito mais positivas, respostas muito mais próximas de respostas precisas, do que tentar lidar com tudo. Né? A gente tem que entender isso aí. A medicina está nos ensinando que tem anos-luz enquanto área da saúde, com protocolos para tudo. Né? Tem toda uma formatação anos-luz à frente da gente. Então, a gente tem que aprender nesse sentido também. Não dá para o profissional de educação física, e ainda mais recém-saído, recém-formado, sair da faculdade e achar que já dá conta de tudo isso. É onde a gente peca, por exemplo. Isso. Então, existe certa mancha negra na nossa intervenção, por exemplo, por causa dessa dificuldade de projeção nesse sentido. É importante que a gente tenha mais profissionais que discutam sobre essas questões. É preciso que tomemos decisões claras sobre isso, porque, sem dúvida, vamos ter atuações profissionais e com reflexos mais positivos. Com certeza. Com certeza. Perfeitamente. Ailton, eu, nesse período atípico que vivemos, né, que estamos vivendo ainda, nesse período de pandemia, foi justamente nesse período que eu iniciei minha formação, eu acho que eu nunca li tanto quanto nesse período sobre empreendedorismo, marketing digital, o próprio curso de filosofia e tudo mais. Porque fecha-se uma porta, a gente tem que abrir outras. Tem que ampliar. E essa sede por conhecimento, ela vai se intensificando, etc, etc. Né? Com certeza. E aí, nessa questão de... Tá, eu tenho que buscar, decidir, tomar posição sobre como é que eu vou realmente... As pessoas procuraram, fizeram exercícios. Né? Eles fecharam dos acessos às academias, às instituições com espaços para a prática de exercícios físicos, e isso foi impossibilitado por um tempo expressivo. Então, a gente viu aí na internet muitas publicações de sujeitos fazendo exercícios e passando alguns formatos que, poxa, a gente precisava realmente de ter repensado. Não estávamos preparados para essa exigência, né? Para esse volume de informações. E aí, a nossa prática, ela foi, de certa forma, prejudicada nesse sentido. Muitas receitas de bolo foram passadas, vou colocar de forma mais vulgar, para facilitar aí o entendimento, para quem está nos acompanhando. Né? Muitos formatos aí equivocados. Aí eu lhe pergunto, Ailton, como é que você... As pessoas que lhe procuraram para... Professor, me oriente aí. Aquele formato, aquela série que passaram no canal tal e etc. Eu devo ou não devo fazer? Porque aí é o seguinte, quando me procuram, tudo bem. A gente tem um paradoxo, né? Exercício físico
é melhor fazer de qualquer jeito ou não fazer? Então, não é? Porque a gente sabe que repetições sucessivas, pensando em sistemas de alavancas, com pouca mobilidade, que gera maior atrito, que geram compensações, que garantem lesões, se não tiver a devida orientação, eu sou bem claro, é melhor não fazer, porque você vai estar garantindo problemas que depois, para resolver, para remediar, vai dar às vezes muito mais trabalho. Ah, é melhor ficar parado? Eu digo, não, se não está fazendo. É a mesma coisa de você chegar para o doutor, para o médico lá, eu estou com uma dor na lombar. E aí eu for à farmácia, eu devo ir à farmácia, que é mais prático aqui, peço um remédio ou eu vou consultar um médico? Não é isso? Então, exercício físico é a mesma coisa. Se for para fazer de qualquer jeito, eu sou bem claro, não faça. Porque você vai ter problemas e depois vai dar mais trabalho. Não vai precisar mais ser do profissional do exercício. Vai precisar do fisioterapeuta e etc. Né? E aí, essas pessoas que lhe procuraram nesse período, como é que foi essa sua relação aí com eles? É aquela questão, Marcos, devido a essa tecnologia absurda, né? As pessoas têm preguiça de buscar informações, né? E aí é como você mesmo falou, vê um vídeo ali e aí acha que é um vídeo que é adaptado para ele para fazer, por que não? Entendeu? Tá ali, tá fácil para mim, tá acessível para mim, eu vou fazer. Hoje em dia, a tecnologia ela causa um certo desconforto para a nossa sociedade pelo simples fato das pessoas terem preguiça de buscar a informação, né? Então, assim, de fato, com essa pandemia, ter essa fonte de acesso ali e o aluno achar que está correto para ele, eu vou fazer e pronto, não procurar um profissional, ou até mesmo procurar um profissional e só dizer assim, ó, vi, como você me falou, vi tal vídeo ali na internet, vou fazer. Não, mas está errado. É necessário você procurar um profissional da área, fazer uma avaliação física e ele adaptar um treino adaptado para as suas necessidades. E não pelo simples fato de você ver ali, porque está fácil, porque está acessível para mim, não vou ter investimento, vou fazer. Mas está errado. De fato, assim, houve algumas pessoas que me procuraram, mas eu sempre indicava, fazer uma avaliação física, ver qual é o seu objetivo e adaptar o treino de acordo com o seu objetivo e com suas necessidades. Muitas das vezes você tem um problema articular e você não sabe. E aí você faz um exercício físico que você vê ali, um vídeo fácil, prático e acessível, faz e aí ocasiona uma lesão, entendeu? Então é isso, é a questão quando você falou desse acesso absurdo à internet, então a internet ela tem esse acesso fácil e prático, mas torna nós seres humanos como um ser, vou usar o termo preguiçoso, né? Porque você não busca uma informação correta. É igual quando tem um noticiário, tipo, vou dar um exemplo, você está nos stories do Instagram, que hoje em dia o Instagram é uma ferramenta viciante, né? Você está nos stories do Instagram e você vê um textozinho, tipo, vou dar um exemplo, outro exemplo. Tem aqueles textos, tipo, tô grávida, não sei o que, não sei o que, mas quando você termina de ler o texto é uma mentira, é só para pegar o besta, que não leu a frase toda. E muitas das vezes você vê aquilo, pelo simples fato de estar fácil a informação, você nem lê todo, só vê as primeiras frases e já tem uma afirmação, eita, fulano tá isso, fulano tá aquilo, entendeu? É o acesso que hoje em dia está muito fácil e as pessoas se tornam preguiçosas em pesquisar, em buscar informações e ir até um profissional e saber se aquilo de fato está correto, se é bom para ele, o que é que ele deve fazer. Então tem que ter essas inúmeras vertentes para se chegar a um... E aí, como é que está agora? Melhorou? Agora, sim, agora está dando para escutar. Pronto, então vamos para a etapa final aqui do nosso debate. A primeira etapa já está salva no IGTV, e aí logo eu vou transferir uma edição
finalizar completa para o YouTube. Gelson, boa noite. Adriana, boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda. Obrigado pela participação. Ailton, para concluir esse nosso debate, uma visão bem panorâmica sobre a ideia de, pensando nas nossas contribuições, nossas orientações, né, ao longo desse nosso encontro hoje, sobre a ideia de bem viver, que é uma das questões muito caras da filosofia, né? E muito tratada, assim, de forma muitas vezes muito superficial. Se a gente for pensar numa visão muito panorâmica, ao longo da história da filosofia, a ideia de fazer parte de um cosmos, né? de um universo ordenado e tudo mais. Você, na verdade, faz parte e deve cumprir com suas devidas funções, alcançando suas expertises, etc. Potencializando suas expertises, etc. Passando para o helenismo, e aí Idade Média, a suposta Idade das Trevas e tudo mais, que na verdade foram mais de 10 séculos. Então tem uma contribuição absurda para o nosso processo histórico, sem dúvida, né? Inquestionável. Na verdade, eu acredito que existe uma falha muito grande, especialmente na nossa formação, na nossa jornada escolar, a respeito desse período. Um certo receio para lidar com questões relacionadas ao conflito entre razão e fé que caracterizaram aquele período, etc. Então, desse período de viver bem estava associado às suas potencialidades, durante o cristianismo, a ascensão do cristianismo, que ele é como se passar régua, todo mundo é igual, o que importa, na verdade, é o que você faz com suas aptidões, com o que você recebe, não exatamente o que vale é o que você recebe, né? E aí, depois, pensando na transição para o racionalismo, e aí você já falou de René Descartes enquanto início da modernidade, um marcador, vamos dizer assim, um expoente marcador do início da modernidade, em que começaram a ênfase ao rigor conceitual das ciências, né? Então, a ideia de progresso nesse período, viver bem, estava muito associado ao quanto a sociedade evoluiu a partir das ciências, que a psicologia iria resolver os problemas da psique humana, a sociologia iria resolver as questões sobre a melhor forma de viver em sociedade, etc. Aí, vou colocar como Nietzsche como referência, final da modernidade, início da pós-modernidade, com a metáfora do martelo, em que ele disse, opa, está na hora de parar com essa história de ficar preso a super-heróis, a modelos, etc., encarar que a realidade ela é muito instável e está se reconfigurando o tempo todo, e é preciso você entender que você está inserido num determinado contexto, então todas as suas questões você tem que considerar de onde você veio, o que você quer, as transformações, que você é um ser muito dinâmico e que precisa estar se reconfigurando com maior frequência, se desligue aí desses modelos engessados, etc. Né? E aí, quando se fala em viver bem, eu vou usar as palavras de André Comte-Spontville sobre pensar melhor para viver melhor. Então, a minha contribuição enquanto pessoa, em constante aprendizado, aberto a conhecimentos, a repensar minha prática e próprios conceitos, enquanto profissional, compartilhando aí conhecimento, que é a razão maior do nosso diálogo, né? Essa ponte a partir dos nossos vocabulários, essa ponte entre as pessoas. A minha contribuição, minha sugestão para reflexão é isso. A importância da filosofia, por exemplo, tem papel fundamental nesse sentido. É fundamental a gente estar mais atento à nossa realidade, estar repensando, refletindo sobre quem somos nós, nossas capacidades e potencialidades, o nosso papel social,
não é? A minha escolha profissional, ela tem que ser apenas um veículo para, opa, a minha contribuição em relação aos meus semelhantes é a partir desse veículo. Então, a minha relação de escolher uma atividade profissional pelo valor comercial dele é importante, sem dúvida. Vai facilitar muita coisa, sem dúvida. Agora, o nosso valor social, as nossas relações, isso aí já é uma herança do cristianismo, né? O nosso se reconhecer enquanto filhos de Deus, todos filhos de Deus, o nosso papel buscando humildade, buscando se reconhecer como o seu próximo e etc. Então, o nosso papel é em cima disso. A minha prática, por exemplo, enquanto profissional de exercício e futuramente filósofo, também acadêmico, é nesse sentido. Vamos conversar mais sobre nossas relações sociais, nossas atividades profissionais, para a gente se entender melhor enquanto pessoa e o que podemos fazer realmente uns pelos outros. Né? E aí, como é que Ailton Nogueira, pessoa e profissional, nesse seu processo de amadurecimento, de se tornar uma pessoa melhor e um profissional melhor a cada dia, qual seria a mensagem, a partir desse nosso debate hoje, qual seria a mensagem final para quem está nos prestigiando e para quem irá nos prestigiar? Marcos, eu costumo levar para a minha vida a seguinte frase: tudo é possível com determinação. Então, é uma frase que eu levo para a minha vida, que ser uma pessoa determinada uma grande qualidade na nossa vida, entendeu? Então, a determinação ela é presente na minha vida em todos os sentidos. Então, eu sou um cara determinado. Quando eu quero uma coisa, quando eu foco numa coisa, eu vou atrás, eu busco. Mesmo diante das dificuldades, eu corro atrás dela. E eu uso a filosofia como uma grande ferramenta. Que nem tudo que você almeja na sua vida pode dar certo. Entendeu? Às vezes dá errado. A gente tira pela questão do empreendedorismo, né? Muitos empreendedores eles hesitam em realizar seus sonhos por achar que o mercado está bastante saturado. E aí ele não tem aquele olhar crítico para aquela coisa. Se ele pega seu produto e passa a colocar, a vender ou a divulgar de uma forma diferente, ele se torna um empreendedor diferente, um empreendedor com diferencial. Então, essa é aquela pessoa determinada. Acho que a palavrinha final que eu coloco para quem está assistindo a gente, quem vem assistir futuramente, tudo é possível com determinação. Entendeu? Você ser uma pessoa determinada e você sempre questionar o porquê das coisas é fundamental. Porque, assim, nem tudo que a gente está almejando para a nossa vida pode dar certo ou pode não dar certo. E você fazer seus inúmeros questionamentos, passar a ter aquele olhar crítico, que a filosofia ensina isso, né? Eu costumo dizer que é o filósofo inconformado. O filósofo inconformado é aquele que não está acostumado a estar naquela mesmice, que é o tal do comodismo, né? Porque, para a minha vida, eu costumo dizer que a gente tem dois caminhos: o caminho do comodismo e o caminho do questionamento. Se você está satisfeito com aquela situação que para você está extremamente confortável, você está totalmente errado. Você tem que procurar suas melhoras. Você tem que questionar. Aqui tá bom para mim, mas eu posso melhorar. Entendeu? Eu posso correr atrás. Eu posso ser um cara que buscar melhores para a minha vida. Entendeu? Então é isso. É a determinação. A determinação é fundamental nas nossas vidas. Perfeito, perfeito. Então, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o convite, por esse debate enriquecedor. Obrigado à presença dos jovens que prestigiaram aí nosso encontro. Como eu falei, esse material vai estar disponível logo no meu canal do YouTube, para que mais pessoas possam ter acesso. E, Ailton, eu espero que possamos ter mais conversas nesse sentido, porque nossas responsabilidades, elas devem ser ampliadas, no sentido de que mais pessoas possam participar,
né? E até mesmo dar um feedback para a gente, de repente, direcionar alguns debates, né? Então, meu amigo, muito obrigado, um abração, um ótimo final de semana. Eu que agradeço, Marcos, o convite e espero ter aí outros convites para a gente debater até sobre o meu TCC. A gente pode também fazer uma live para debater um pouco sobre a noção do corpo, né, a fenomenologia do corpo. E desde já eu agradeço o convite. Como eu te falei, é a minha primeira vez fazendo live, né, que é uma experiência, a primeira de muitas, como costumo dizer, né. E agradeço demais, agradeço a todos que estiveram presentes. E é isso, até bom final de semana para você também. E até as próximas lives aí. Com certeza. Valeu. Parabéns e obrigado. Um abraço. Obrigado, abraço.